Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Estamos aqui, eu, Gabriel, Alana, a Ketri, e nosso convidado de hoje é o presbítero Felipe, o meu querido tio do meu coração. Vamos deixar isso registrado. Tio, eu amo o senhor, viu? Ai. E hoje nós vamos começar com o tema de todos os caminhos eles levam a Deus? Tio, sem gracinha, pergunta aí, responde aí direitinho, em nome de Jesus. Colocou uma barreira impossível aí. É só assim, sem gracinha, eu tô falando pro senhor responder direitinho. E aí, tio? E aí, tudo bem com vocês? Eu também. Vamos falar de caminho. Nós temos um caminho que leva a Deus. Um caminho. Então, tem gente que gosta de trilhar o seu próprio caminho, gosta de trilhar a sua própria vida do seu jeito. Mas a Bíblia deixa claro que só tem uma forma de chegar até Deus. E aí, se você não trilhar esse caminho, não pisar nesse caminho, você não vai chegar até Ele. Sem chance. E qual que é o caminho? É o mesmo caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu não sei o que você está fazendo, que eu não entendo essas coisas. Faço a menor ideia do que você está fazendo aí. Mas eu não gravo o livro, não tem jeito, João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho. Alguma coisa assim, não sei o que é isso não, mas deve ser isso aí. O que é isso? Jesus. Ah, isso é Jesus? É em Libra, Jesus. Ah, não sei que Jesus é aquele. Não, é uma representação. Então Jesus, ele é o caminho. No Antigo Testamento tinha uma forma de chegar a Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, um outro caminho, um novo caminho. E esse caminho, ele faz você chegar a Deus de forma definitiva. No Antigo Testamento, você podia chegar próximo da vontade de Deus, mas próximo de Deus ninguém chegava. Ninguém chegava até Deus. Deus chegava até a pessoa, realizava um propósito e logo depois a pessoa vivia a sua vida. A partir de Jesus Cristo, nós temos um caminho direto a Deus, nós temos acesso direto a Deus. Então hoje nós temos a possibilidade de sermos seres insignificantes, mas nós podemos chegar até Deus, falar com Ele. É verdade, somos insignificantes, E chegamos até Deus e falamos com Ele. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele para o tempo dele para Ele ouvir a gente, para Ele falar com a gente, para Ele fazer o que Ele quer fazer com a nossa vida. Então, através de Jesus, esse é o caminho para se chegar até Deus. Vocês não gostaram do insignificante, né? Não gostaram do insignificante? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Por que eu falo insignificante? Porque, assim, nós achamos que a nossa existência é a maior existência do universo. Eu não acho isso, não. O pensamento humano, ele é detrimento ao pensamento, a existência humana é a maior de todas. Tudo é criado a partir do pensamento humano, da criação humana. Então, eu penso, logo existo. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem do barro da terra. Ele criou o homem do pó da terra. Sabe o que é o pó da terra? O pó da terra não é a terra em si, não é o barro. Se alguém te ensinou que Deus pegou barro e fez o homem, não é assim. Ele pegou as sobras, aquilo que fica... Sabe quando você anda no chão, o chão é batido e tem aquela terrinha que fica por cima? Deus pegou a parte mais insignificante, da coisa mais insignificante da terra que Ele tinha criado, e Ele fez o homem a partir disso. Para a gente saber que o valor que nós temos é o valor que Ele dá, e não daquilo que nós somos. Então eu sou muito importante para Ele, né, tio? A humanidade em si não tem significância. Em Jesus Cristo, a gente tem. Nós temos. Ah, tá. Já tava aqui. Jesus, sou nada aqui. Tô triste. Então nós temos que saber se longe desse caminho nós não somos absolutamente nada. O próprio Jesus falou lá em João 15, no capítulo seguinte, ele fala que sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. É verdade. Jesus, a gente então, quer assim, por que nós não podemos fazer nada? Porque nós não somos absolutamente nada. Se você acha que você é bom o suficiente, que você é legal o suficiente, que você é bonito o suficiente, não é nada disso. É verdade. Não é, até porque nem bonito a gente é direito, né? Porque beleza é muito, relativo. É muito relativo, é verdade. Por exemplo, a Gabriela acha ele bonito. É verdade, pessoal, acha mesmo. Então, assim, Até casou com ele. Ele casou ainda, teve coragem de casar. Então, assim, é muito relativo esse negócio, assim. Não, exatamente, o Gabriel casou, irmão. Os caras que tá solteiro aí, falam assim, não, o cara casou. Não, era a esperança das pessoas. Uma vez teve um jovem, uma vez veio falar comigo assim, presbítero. Mano, ele veio me tirar, eu não sabia.
Porque assim, se a gente for tirar sarro dos outros, você tem que ficar aberto pra tiração de sarro também, né? Aquele monte de jovem lá, te trocando ideia, você presbítero, você é uma referência pra minha vida. Nossa, que bênção. Por quê? Mas se você casou, cara, eu tenho esperança de que um dia alguma coisa aconteça comigo. Amém. Então, que seja nisso, seja uma referência, tá valendo alguma coisa. E assim, por que eu falei de significância? Exatamente por isso. Pra gente entender que, longe desse caminho, não tem nada de valor. Nem em nós mesmos. Então, se você está procurando um sentido para a sua vida, o sentido é andar no sentido do caminho. Buscar o caminho. Porque se você buscar um sentido para a tua vida em outra pessoa, você não vai achar. Se você buscar num vício, você também não vai achar. Se você buscar em outras coisas, você não vai achar. Você só acha uma significância, uma importância, um sentido para a tua vida no caminho que é Jesus. É verdade. E ir até esse caminho de Jesus é pela nossa própria força? Ou nós temos que pedir ajuda pelo próprio Jesus para a gente conseguir caminhar no caminho dele? Não, na verdade, esse chegar até o caminho, chegar até Jesus, não demanda esforço da nossa parte. Porque na verdade não tem nada que você possa fazer que te leve a Deus. Então assim, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos tirar Jesus. Vamos excluir Jesus, vamos tirar Jesus. Não tem mais Jesus aqui, certo? O que a gente pode fazer para chegar até Deus? Não, eu tirei Jesus, não tem Jesus. Tiramos Jesus aqui. Tiramos Jesus, dá licença, só um minutinho. Tira Jesus aqui. Pronto, ficamos só nós aqui e Deus, olha lá. O que a gente pode fazer como ser humano, como pessoa, para chegar até Deus? Nada. Esperar ele voltar. Não tem nada. Porque já havia antes Deus no seu lugar, o homem no seu lugar, e não tinha um relacionamento profundo entre eles. Deus tinha que ir até uma pessoa, certo? E realizar um propósito. Não tinha não tinha esse acesso direto. Jesus veio e ele fez o esforço necessário para que a gente pudesse chegar a Deus. Então, todo esforço necessário foi feito por Jesus Cristo. É claro que depois que você entra no caminho, tem o seu esforço pessoal, da santidade, de você se manter um cristão verdadeiro. Demanda o seu esforço em se manter no caminho. Mas o esforço pela salvação, para encontrar com Deus, para chegar até Deus, não demanda esforço. Porque não é por nosso mérito. O mérito é do sacrifício de Jesus. Foi Ele quem fez e Ele nos deu. Então Ele veio para cá como homem, Ele sofreu como homem, Ele morreu como homem, Ele ressuscitou também como homem, que o homem não pode ressuscitar, mas Ele ressuscitou assim mesmo. Ele ressuscitou como homem para quê? Para sofrer, para Ele se esforçar ao máximo, porque todo o esforço que Ele fez foi ao máximo, né? E aí Ele se esforçou no limite para que nós não tivéssemos a necessidade de fazer algo por isso. Então Ele pegou, sabe quando alguém precisa, é que nem, vamos pensar no rural, você foi lá e comeu uma banana, você só descascou e comeu, não é? Mas teve alguém que foi lá, arou a terra, colocou a semente, cuidou da bananeira, foi lá, olhou no tempo certo de colher, colheu, armazenou, colocou no transporte, levou, precificou, colocou etiqueta, colocou na embalagem, levou para o supermercado cuidou, colocou na gôndola, passou pelo caixa até chegar em você só descascar e comer. Jesus te dá banana. Ele se esforçou totalmente só para você descascar e comer. Ficou mais simples, né? Gostei desse. Essa da banana ficou legal. Então, e para você caminhar no caminho, é o essa é a nossa Espírito diretora, Santo tá, de pessoal? Deus. O Espírito Santo nos conduz, nos guia em toda a verdade. Então, até para caminhar, nós dependemos dele. Amém. exatamente. Então todo esforço demanda de Jesus. Não tem um esforço seu. Eu vou fazer e vou ser salvo por isso. Né? Não tem merecimento. Se você falar assim, eu sou salvo por quê? Eu salvo porque eu fui salvo pela graça. Não tem o eu, né? É o único Nunca motivo. tem eu. Tem só Jesus. Nunca tem eu. E acabou. Em toda a existência da humanidade, nunca teve a humanidade, sempre foi Deus. É verdade. Nós somos criados para a glória dele, né? Nós vivemos para a glória dele. Nós seremos arrebatados para a glória dele. Porque quando a igreja for arrebatada, nós somos arrebatados, ele será glorificado nisso. Porque quem não creu, quem perseguiu, quem não gostou, vai vê-lo reinando e fazendo coisas que eles acreditavam ser possível. Então assim, tudo é para a honra e glória dele. Então não demanda esforço nosso. Tudo é ele, tudo é ele. Até o que é a nossa parte, é ele quem nos dá. Não, tá errado. Não, vai, não, fica, não, vai. Faz assim, não faz. Tudo é dele, tudo é dele.
Presbítero, destrincha mais o posicionamento para estar no caminho, porque agora nós temos o caminho. Como você falou antes, tinha aqui, nós aqui, Deus lá. Não tinha essa conexão direta, mas agora o caminho está com a gente, Jesus está com a gente. Qual o posicionamento, em detalhes, que nós devemos ter para permanecer nesse caminho? Para permanecer no caminho, então nós temos um livro bem grande que chama Bíblia. Lançamento. É o lançamento, isso aí, lançamento. Em qualquer livraria, exceto algumas eu não vou falar os nomes, mas assim, tem algumas que não tem, mas assim, quase todas as livrarias você encontra esse livro, chama Bíblia. E aí lá nesse livro lá tem tipo, ele mostra uma forma de vida. Então a palavra de Deus nos ensina o modo de viver, o modo de nos comportar. E o modo de nos comportar, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. É só você imitar Jesus, o Jesus da Bíblia. Então você vai ver Jesus, você vai ler sobre... Não vai ver Jesus, você vai ler sobre Jesus ali. Não tem como ver que não tem figurinha, né? Então você vai, nem foto. Então você vai ler sobre Jesus e você vai prestar atenção no comportamento dele. Como ele falava com as pessoas, como ele se comportava com as pessoas, como ele agia. Porque assim, nós pecamos todos os dias, quase o tempo todo. A gente sempre faz uma coisa de errado. A gente sempre pisa fora. A gente pisa na bola, escorrega na maionese, né? Mas Jesus não. Jesus era homem e permaneceu santo. Então assim, tem um jeito? Tem. Ele mostrou que dá para fazer. Então nós temos que fazer igual a ele fez. Então nós precisamos de uma vida de santidade. O que é santidade? Santidade, a palavra santidade significa separação. É separar alguma coisa. Então, por exemplo, você pega uma... Nossa, hoje eu estou muito frutífero. Você pega uma bandeja de laranjas, que as laranjas estão apodrecendo. Aí tem uma lá que não está apodrecendo. Ele você passou vai na fazer? feira antes de vir pra Você cá. vai tirar aquela fruta que está boa daquele cesto que está apodrecendo. Por quê? Porque aquilo pode pegar. Então eu vou separar para aquilo permanecer imune. Vou separar para aquilo permanecer daquela forma. Vou separar para que aquilo não seja igual aos outros. Vou separar. Então você separa, que nem criança birrenta. Tem um monte de criança comportada. Aí tem uma criança birrenta, bagunceira, desobediente. Se você deixar junto, vai virar uma revolução, né? Você vai chegar, as crianças estão com uma madeira para cima e tal, essas coisas. Não é que você faz, você pega aquele e você dá uma separada. Não, vamos separar para que não seja compreendido como o restante. Santidade é você ser separado do todo. Então, a cultura que tem por aí, a forma de vida que tem por aí, a forma de pensar que tem por aí, isso não condiz com o que a Bíblia ensina, não condiz com o que Jesus fazia, não condiz com o que Deus espera de nós. Então nós precisamos nos separar, ou seja, ficarmos separados da cultura que tem lá fora. Quando eu falo lá fora, a cultura que não é cristã, a cultura fora da igreja. Então, como é que eu faço isso na prática? É não consumindo certos conteúdos, que tem conteúdo nas plataformas, em revistas, jornais, algumas coisas que não competem ao meu modo de vida. Então tem notícia que eu não preciso ler, tem filme que eu não preciso assistir, tem série que eu não preciso ver, porque aquilo não vai me alimentar da forma que eu preciso, não vai me fazer uma pessoa diferente. Porque se eu assistir o que todo mundo assiste, eu sou igual a todo mundo. Então eu vou consumir conteúdos diferentes. Você é o que você come, isso é cientificamente comprovado. Então nós somos o que nós consumimos. Se você consome a palavra de Deus, como diz a Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você é o que você consome. A Bíblia te ensina a consumir a palavra de Deus para você ser segundo a palavra de Deus. Se você só consome palavra, você é uma Bíblia ambulante. E isso é bom, porque quando você abrir a boca, o que vai sair? Vai sair a palavra de Deus. Você vai personificar a palavra de Deus que você lê todos os dias. Então, eu abandonar certos costumes também, certas práticas. Então, o que se lá fora faz e é normal, eu tenho que ver se o que é normal lá fora condiz com a Bíblia. Condiz, então não é normal para mim. Se não bate com a Bíblia, não é normal para mim. Não pode ser. Ah, mas não tem problema. Tem problema sim. Está errado. Se não está na Bíblia, se não está de acordo com a palavra de Deus, está errado sim. Eu vou seguir exatamente o que a palavra ordena. Aí tem vezes que eu não conheço a palavra suficientemente. Por isso que eu preciso dos meus irmãos. Não meus irmãos lá de casa, meus irmãos em Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que nos exortar mutuamente. Então nós temos que um exortar e edificar ao outro. Então você edifica o outro quando você divide suas experiências com Deus, divide os seus aprendizados com a Bíblia. E você exorta quando você vê o irmão fazendo uma coisa de errado. E você também se exorta vendo o comportamento correto do irmão.
Vendo o irmão fazendo o correto, você fala, eita, nós. Eu não fiz isso aquela vez, é melhor começar a fazer. E começar a aprender de acordo com isso. Então, para você permanecer nesse caminho, você tem que permanecer de acordo com a vontade de Deus. Deus sempre vai te mostrar como você tem que se comportar no caminho. Porque não adianta nada você caminhar no caminho, andar no caminho, se você não estiver preparado para ele. Então você tem que se preparar, você tem que se manter sempre alerta, sempre atento, discernindo as coisas que vão acontecendo no meio do caminho, para você não se perder nesse caminho. Amém. Chegar até Deus é o mesmo que ter a vida eterna? Chegar até Deus... De novo essa pergunta, vamos lá. É uma pergunta bem complicada essa daí. Chegar até Deus. Vamos lá. Ó, quando você... Agora, me explica a pergunta, porque tem O que uns é chegar até Deus? O que Defina seria chegar até Deus? Deus. Porque depende de onde você tirou essa referência. Chegar até ele, ué. Como é que você chega até Deus, tio? Chegar até Deus, tá. Você está falando de aceitar Jesus e Devolveu chegar até a Deus pergunta, através vai. da salvação. Ué. Não. Tá falando de ver a Deus, né? No último dia, chegar até Ele. Todo mundo chega até Ele. Todo mundo vai ver Deus no último dia. Ver sim. E aí? Ah, agora entendi. Caramba, você explica direito esse negócio. Meu Deus do céu. Tá, você está falando no último dia. Ah, sim, tá, vamos lá. No último dia. Aí já tá colocando escatologia no meio do negócio já. No último dia, todo olho verá a Deus. Todo mundo verá a Deus. Isso é certo. Então, assim, Deus virá e Ele vai julgar todas as nações. Ou seja, quando fala de todas as nações, não está falando que vai julgar o Brasil, os Estados Unidos, né? Nós vamos pagar o que eles fizeram. Não. Quando fala de julgar todas as nações, está falando de julgar toda a humanidade. Porque no tempo que foi escrito, ele se entendia desse jeito. Quando você fala de nação, você fala de cada grupo. Então você fala de todas as nações, todos os grupos. Ele não tinha noção de que a terra era daquele tamanho, do que é e tal. No último dia, Deus vai julgar todas as pessoas. Todo olho verá, ou seja, todas as pessoas verão. Os que morreram e os que estão vivos verão a Deus. Então você vai ver Deus. Ah, então quer dizer que se eu vou ver Deus, não se encaixa naquele versículo lá, que sem santidade ninguém verá a Deus. Não é isso. O cara pode não estar em santidade, naquele último dia ele vai ver Deus sim. O versículo fala de quem vai ser a chegar a Deus, ter um relacionamento com Deus. Agora, o ver a Deus no último dia não significa que você tem vida eterna. Exatamente aí que você vai descobrir a parada. Por quê? Porque tem muita coisa oculta na sua vida que vai ser destrinchada ali no julgamento. Deus vai mostrar a cada um as suas próprias obras. Só que, quando você já tem a vida eterna, você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e não abandonou esse pecado, não abandonou esse caminho pelo pecado, você tem a vida eterna. E você não vai abandonar esse caminho até o final. No final você será recompensado com a vida eterna. Então você permanece nisso e aí Deus vai levar você lá para o céu. Vamos falar que o céu é lá em cima, vai levar você lá para o céu, né? Depois a gente fala do serviço. Aí levar você lá no céu, lá em cima. E quem não é, infelizmente, vai para o inferno lá embaixo, né? Dá uma diferenciada, né? Para as pessoas entenderem, né? Então o céu, o inferno. E assim, ver a Deus todo mundo verá. Mas só vai para o céu viver com Deus pela eternidade quem tem a vida eterna, quem aceitou o caminho, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Quem aceitou Jesus o caminho, ele tem a vida eterna. Então ele vai ver a Deus, mas vai permanecer vendo a Deus. Os outros não, quem não aceitou a Jesus Cristo, verá a Deus no último dia, mas não permanecerá vendo a Deus. Porque ele vai viver sofrimento eterno e Deus não estará no sofrimento, ou seja, ele não verá mais a Deus. Ele vai ver Deus uma vez só e acabou. É isso, era isso? Acho que era isso. Era. Era? Foi, tá. Foi, tá. Presbítero, qual que é o papel da igreja? Da igreja eu vou falar individual, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tá, como vocês falaram, eu tô falando em um outro contexto agora, se é chegando, ela acabou de conhecer Jesus. E qual que é o nosso papel na vida dela? Quando ela chega ali, ela tá trilhando esse caminho, que ela precisa de um suporte. Qual que é a parte desse papel? A pessoa está chegando na igreja. Isso. Nossa E ela não sabe nada. Ela está começando a caminhar. A nossa responsabilidade é exatamente... primeira coisa é abraçar a pessoa, fazer ela se sentir amada, né? Porque assim, nós temos que ser a expressão do amor de Deus. Para a pessoa desfrutar do amor de Deus, ela precisa de alguma coisa física e palpável também.
Porque não adianta você querer explicar para a pessoa algo que ela não pode ver, ela não pode sentir, que humanamente talvez, entre aspas, não exista. Fala, não, você vai sentir. Não, eu tenho que... Por que Deus nos deu a responsabilidade de nós pregarmos o Evangelho? Porque para a pessoa que tudo é físico, tudo é natural, tem que ter algo físico e natural para chegar nela. Então Deus nos deu a responsabilidade de vivermos o Evangelho, e os frutos do Evangelho nós carregarmos conosco para que a pessoa veja. E um desses frutos do Evangelho é você ser a representação do amor de Deus para as pessoas. Então a primeira coisa que você faz como igreja, como servo de Deus, é amar a pessoa, é abraçar a pessoa, fazer ela se sentir amada. Porque é a primeira coisa, é a maior de todas as coisas que Deus vai fazer com você, é você se sentir amado. Porque ninguém vai fazer você se sentir tão amado quanto Deus faz. Você pode namorar, você pode casar, você pode ter pais, irmãos, filhos, netos, você pode ter o que você quiser, amigos, ninguém vai te fazer se sentir tão amado quanto Deus faz. Porque o amor verdadeiro, ele não é um sentimento ou algo. O amor verdadeiro, ele está inserido em Deus. A essência do amor é Deus. Então Deus, sem Deus você não consegue amar de verdade. Então já que nós temos a Deus, nós estamos no caminho, nós precisamos pegar desse amor que nós recebemos e derramar na vida da pessoa. Ela se sentindo amada, ela começa a sentir aquilo que Deus tem para a vida dela. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a responsabilidade de ter uma vida correta. Por quê? Não adianta nada, a pessoa está chegando e ela veio de um mundo completamente errado, e ela entra na igreja e vê um monte de gente completamente errada, e fala, quer saber? É mais fácil lá, vou ficar lá, já estava lá mesmo, né? Eu já estava lá mesmo, então deixa para lá. Não, eu tenho que ter uma vida diferente, santificada. A pessoa entrar e ela já tomar um baque, não é? Assim, nossa, aqui é diferente. O pessoal fala diferente, a mulherada se veste diferente, os caras são diferentes, né? O pessoal aqui se respeita, o pessoal aqui brinca, mas é com respeito, é com amor, todo mundo se ama, todo mundo tem aliança. E começar a ver o que não se vê em outro lugar. Essas são as maiores responsabilidades. E a terceira, que eu acho muito, muito, muito importante, é o de ensinar. Então assim, por que nós aprendemos? É para usar? Não, nós aprendemos para ensinar. Porque você não... Quando você recebe para passar para a pessoa também. Passa em você, faz efeito, depois você ensina a pessoa. Então você recebe para você ensinar também. Porque se você aprende e não ensina nada para ninguém, aquilo também não fez efeito nenhum em você. Porque você não sentiu a necessidade, a obrigação de você pegar o que você aprendeu para ensinar um novo convertido, alguém que está chegando, também não vale de nada. Porque Deus investiu em você para que você aprendesse, para que você fosse transformado, para que você crescesse, que você amadurecesse. E aí deu certo com você, legal, vai morrer em você? Vai ficar só em você? É só seu isso agora? Não, isso daí é perpétuo. Vem a obra de Deus, ela faz uma obra completa no ser humano, a partir daquele ser humano vai em outro, e faz a obra completa naquele outro, vai em outro, e é assim que permanece, é assim que o Evangelho cresce, é assim que o reino de Deus é estabelecido, de transformação em transformação, e um tocando o outro dessa forma. Que a contaminação, ela usa a mesma sequência para funcionar. Então se eu uso esse contato, se eu uso esse relacionamento para levar transformação, Satanás não vai encontrar espaço para contaminação dentro desse mesmo relacionamento. Eu vou preencher o relacionamento que eu tenho com as pessoas com aquilo que Deus me dá. Então, com palavra, com amor, com aliança, com uma vida de comportamento cristão, com uma vida de transformação, de frutos. Então, eu vou preencher esse nosso relacionamento com coisas santas, logo não tem espaço para contaminação. Então, eu vou permanecer nessa minha responsabilidade de abraçar e amar, de ser exemplo e de ensinar a pessoa. E também tem a questão de que você não ensina aquilo que você não sabe. Exatamente. E você sabe como? Praticando, Exatamente. Você aprende. Sim. Porque você só aprendeu se você fez. Né? Se você pegou na teoria, você nunca vai ensinar. De jeito nenhum. Né? Você pega lá fizeram um teste no laboratório lá. Aí funcionou só no laboratório. Pronto, agora vamos fazer o remédio. Aí morre todo mundo. Por quê? Porque não testou. Porque não fez, realmente não deu o efeito desejado. Então assim, você recebeu, primeiro acontece em você, para depois acontecer nos outros. E outra coisa, não tente ser tutor das pessoas. Não sai agarrando todo mundo por aí, assim, vem cá comigo que eu vou te ensinar. Não, seja direcionado pelo Espírito.
Ninguém aqui é chamado para ser tutor de ninguém. O nosso tutor é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos transforma, é Ele quem faz as coisas. Aí Ele nos dá obrigações, Ele nos dá caminhos, Ele fala assim, ó, essa pessoa vai caminhar com você, ensina tal coisa, ensina isso, ensina aquilo. Vamos sempre direcionados pelo Espírito. Sai abraçando todo mundo também, isso não vai dar certo esse negócio. Não. Já me come mulher com mulher. Vai dar até um exemplo Já dizia o Falcão. do que a Lana falou, né? Do evangelho mesmo, de você aprender, escutar a palavra e viver ela, né? Ia dar até o exemplo do apóstolo Paulo mesmo, que ele passou aprendendo 3 anos, né? Se preparando para levar a palavra. E tipo assim, é muito louco que... Acho que foi pra Síria que ele ia pregar e os Espírito Santo falou pra ele não ir. Não me lembro se era Síria, mas realmente teve isso. Eles tinham planejado já. Ele fez um caminho, que ele era um cara muito estudado, né? Então ele sabia os lugares mais populosos e tal. Então ele fez um trajeto para ele, eu vou fazer esse trajeto aqui e vou começar a pregar a palavra. Agora eu vou que eu vou. Porque eles fizeram aquela reunião com os apóstolos quando ele tinha acabado de chegar. Ele tava sorriso dele, a felicidade. Eu quero pregar. Aí liberaram ele, né? Vai pregar. Ele falou, então eu vou. Aí as pessoas falaram, não vai não. Não é aí que eu quero lá. Mas eu ainda vou pregar, graças a Deus. Aí foi pro outro lado. Então assim, realmente, eu vou me preparar, eu vou buscar, porque assim, essa parte de preparação, Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Fica nessa aí que você vai comprar uma Bíblia e Deus vai te ensinar. Já fica lá. Ele vai te ensinar se você abrir ela e ler, né? Se você buscar, Deus te dá naquela busca que você tem. Agora, a responsabilidade é sua, de você buscar um discipulado, de você buscar uma escola bíblica, de você buscar alguém que vai te ensinar, alguém que vai te ajudar. A responsabilidade é sua, porque a partir dessa disposição, dessa disponibilidade, o Espírito Santo começa a fazer coisas dentro de você. Porque assim, a unção ensina todas as coisas, isso é verdade, mas dentro de um propósito. E a responsabilidade é sua de praticar. Por quê? Porque o ser humano, ele aprende também com aquilo que você faz, com aquilo que vê você fazendo. Então, por exemplo, um exemplo de uma criança. A criança, ela não vai aprender aquilo que você fala, ela vai aprender o que você faz. Ela imita. Isso, é verdade. Então, a responsabilidade da prática é sua. Se você não pratica, você acaba fazendo coisas que é o oposto da palavra. E ao invés de glorificar o nome de Deus, você envergonha. É aí onde se vive a religiosidade. É aí onde as pessoas olham e falam assim, não, nunca quero ser crente assim, desse jeito. Por quê? Porque não está manifestando a glória de Deus. Nós estamos nessa terra para quê? Para quê? Imagina que ela vai louvar o Senhor. Eu ia falar isso também. Nós estamos nessa terra para louvar o Senhor, para glorificar ao Senhor, para manifestar a glória de Deus. Tá certo. Eu vim a essa terra para louvar ao Senhor. Eu sei. Mas é isso mesmo, é para manifestar a glória de Deus. Então, essa busca que o presbítero está falando, se você tiver toda essa busca que ele está falando, mas esquecer desse detalhe, de que adiantou? Na verdade, esse é o ponto seguinte, né? Exatamente. Tudo são porque etapas, tá tudo junto. São processos, né? Então assim, se você precisa buscar primeiro para você conhecer. Quando você conhece, sempre assim, por que a responsabilidade é sua em aprender? Porque o espírito precisa de um ponto de partida. Precisa de um ponto de partida e outra. É uma via dupla. Você investe, o espírito investe. Ninguém faz sozinho. Nem ele faz sozinho, porque ele pode fazer sozinho, pode. Mas Deus, ele colocou um limite nisso para quê? Para que você tivesse... Pense numa coisa, nós somos participantes. Ele nos deu o privilégio de sermos participantes de tudo que ele faz. Então, ele colocou um limite para quê? Exatamente para quê? Porque ele chega até um certo ponto, porque a partir dali, ele vai precisar que alguém participe daquele processo. Então ele quer te transformar, ele quer mudar a tua vida completamente. Mas ele precisa que você participe do seu próprio processo. Então ele vai fazer um processo em você, ele já sabe o que vai ser, ele sabe o que ele quer lá na frente. Mas do seu processo você também precisa participar. Então você vai buscar, você vai orar, você vai jejuar, você vai ajoelhar, você vai adorar, você vai fazer de tudo da sua parte, para você poder ter um ponto de partida. Aí o Espírito Santo começa a te dar mais, aí ele te alimenta mais. Quando você aumenta o nível, ele vai te dando mais ainda e mais ainda. Só que você só vai mudar de patamar quando o que você recebeu de conhecimento vira uma prática.
Não uma prática de falar assim, eu aprendi. Agora não, a prática é de vida. Porque o que você aprende nunca se perde. É verdade. O que você aprende nunca se perde. Então você aprendeu uma coisa muito simples no começo da caminhada. Depois você tem 10 anos de caminhada. Aquilo que você aprendeu no primeiro ano de caminhada permanece. E às vezes é muito mais importante do que você aprendeu 30, 40 anos depois. Porque quando você aprende no começo, são as bases do seu relacionamento com Deus. Quando você aprende muito tempo depois, Deus está afinando as coisas, mas a base foi dada lá no começo. É tipo andar de bicicleta, você aprende, você nunca mais esquece. Você pode aprender a Exatamente. dirigir moto, pode aprender a dirigir Exatamente. carro, caminhão, ônibus, avião, seja o que for, mas você nunca esquece Sim. andar de Um bicicleta. dia alguém vai te ensinar a empinar a bicicleta. Mas o mais importante é você andar com a bicicleta, você Exato. sair do chão, você poder pedalar nas duas rodas. Então a base sempre é aquela. Então você vai pegar todo o nível que Deus te dá, você tem que de imediato fazer aquilo funcionar. Mas quem vira a chave é a gente, não é Deus. Ele vai te dar o caminho, ele vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar de todas as formas como você tem que fazer, mas ele não vai te empurrar. Isso não é daquele que, não. Ele vai fazer de tudo que você imagina e vai te deixar preparado. Ele vai te dar discernimento, ele vai te falar sim, vai te falar não, vai te mostrar. Aí vai chegar uma hora que ele vai fazer. Determinadas coisas, se você empacar, ele faz isso aí, tá? Não, Já ele- ensinou, já preparou, tá esperando o quê? Peraí que eu vou fazer você praticar. Tem muita coisa Rapidinho. também que o Espírito Santo usa as consequências para fazer com que a gente caminhe. Porque Deus está te mandando entrar num caminho, porque Deus está te mandando ir para uma direção, porque naquela direção onde você está, vai dar ruim na frente. E aí você não sai daquele lugar, chega na hora, você tropeça e cai exatamente onde ele sabia que você cairia, que você se daria mal. E aí ele vai te mostrar aquilo e fala, tá vendo? Aprendeu agora? Eu vou te levantar e te corrige da próxima vez, você não faz de novo. Você me escuta direito. Então assim, realmente, às vezes ele vai te dar um safanão. Mas antes disso, é melhor a gente aprender a fazer. Porque, pensa no seguinte, nós conhecemos, vamos usar o coitado do Jonas. A gente sabe que Jonas tinha uma direção e desobedeceu. Só que a história de Jonas é muito curtinha. Você acha mesmo que durante toda aquela viagem, ele não teve nenhum insight, ninguém falou nada para ele, não teve um sinal no céu, Deus não falou com ele, não aconteceu absolutamente nada que fizesse ele voltar, que fizesse ele se arrepender, que fizesse ele mudar de ideia? Nada que teve. É de muita coisa. Deus não ia simplesmente deixar ele chegar até o final, agora vai pro peixe, se lascou. Não. Deus não quer que nós sofremos. Deus não quer. É que nós sempre escolhemos, pela nossa desobediência, para aquilo que nós queremos fazer, o pior caminho. Aprender da pior forma. Ele tem a melhor forma para te ensinar. Ele tem a melhor forma para você caminhar, a melhor forma para você crescer. É que a gente sempre quer escolher da pior forma, né? Se a gente olhar e entender que aquilo que o Senhor nos dá como direção é o melhor, vai ficar mais fácil. Ele é um pai de amor. Nós já vai no começo. Ele é um pai de amor. Então, assim, quando a gente olha para as coisas e vê coisas simples, às vezes a pessoa fala assim: eu não sei orar, você não sabe falar? Fala com Deus. Eu não entendo a Bíblia. Você não precisa entender a Bíblia inteira logo de cara. Entender o que num versículo? Um versículo. Eu entendi que eu não posso desobedecer, então não desobedece. Aprendeu muita Eu coisa. entendi que eu não posso mentir, então não minta. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer complicar a própria vida. O ser humano, ele tem esse dom de querer complicar. E não precisa. Não precisa. Tudo que pedir crer em meu nome, Jesus falou, em nome de quem? De Jesus. Então não é de Pedro, de Paulo, de João. Aí a pessoa vai, conta a vida toda para todo mundo, mas não conta para Jesus. Exatamente. Não vai resolver. Então, quando a gente olha para os princípios da palavra e a gente entende que Deus é um pai de amor e que Ele deixou aquela palavra para nos preservar e nos guardar, já muda muita coisa na nossa vida. É praticando que a gente vai caminhando no caminho que é Cristo. E sozinho a gente não consegue mesmo, é com o Espírito. Sem Ele não vai dar. Porque tem horas que o que a gente quer é sangue no zóio e faca no dente. E Jesus fala, perdoa. Aí você fala assim, não, mas olha o que ele fez então. Ele não merece, você também não merece. Perdoa. Perdoa. Não quero mais andar com essa pessoa. Caminha mais uma milha. Mas olha, ela está me ferindo mais uma milha.
Abraça o cacto mais uma vez. Mas vai machucar. Abraça, só mais um pouquinho. Se for pequenininho, não tem problema. Lá em casa tem uns mini cactos, ele consegue abraçar. Eu não Ai, Tranquilo. tem uns mini cactos lá. É que a gente sempre complica muito, acha que é tudo muito complexo. Eu vou compartilhar uma experiência minha, que é assim. Uma vez o Fauner me falou uma coisa que me marcou muito. Eu lembro até a data, 20 de fevereiro de 2022. Eu lembro porque era meu aniversário. Eu vou chorar. Eu lembro porque era meu aniversário e Pode foi logo chorar. depois. É que eu não consigo falar chorando. E foi. Senhor, ajuda. Depois do chá de cozinha, eu ia falar chá de bebê já. Recebe, Gabriel. O chá de cozinha dos Gabs. Calma, devagar. Calma. Depois, Recebe assim, Senhor, eu recebo, mas mais pra frente. Bem pra frente, bem pra frente. Foi o chá de é, cozinha exatamente. dos Gabs. Foi logo no final que a gente tava desmontando as coisas. Esvaziando o espaço lá da festa. Aí o Fauner falou, às vezes a gente evangeliza uma pessoa sem falar de Jesus, sem abrir a boca. A gente evangeliza pelo nosso comportamento. Ele contou uma experiência dele, acho que foi com o Antônio, o marido da Valquíria, saudades, o marido da Valquíria. E ele contou, e cara, aquilo me marcou muito. E tipo, a gente não tava num culto, num evangelismo. A gente tava conversando. E eu falei, nossa, gente, aquilo queimou no meu coração por sei lá quanto tempo. Até hoje eu ainda choro quando eu lembro disso. A gente acha que, sabe, refletir a Cristo é num culto, é na igreja, é no parar para explicar a palavra de Deus. Não, é no nosso dia a dia, é no nosso comportamento. O Senhor tá me ministrando, gente, por isso que eu tô chorando. É no nosso comportamento, é no viver com Cristo, ser igual a Ele, refletir Ele. Eu não vou conseguir concluir, presbítero. Ajuda. Você vê a Deus, você prega com uma vida. Você não prega com palavras. Tem uma frase que meu pai falou, que alguém que ele viu, sei lá, que é assim, vai falar, evangeliza, mas se precisar você fala. Charles Spurgeon. Esse cara aí. E aí, ou seja, é você viver isso. Ele fez, o Fauner é o nosso líder de jovens, ele viveu algo. E porque ele viveu, outra vida foi alcançada. Então, todas as vezes que você entende a palavra, você sabe, eu preciso obedecer. Então, eu vou obedecer a voz, eu vou obedecer a minha autoridade, eu vou obedecer aos meus pais, eu vou obedecer a minha família, eu vou obedecer aquilo que é o meu responsável. Se você faz isso, você está expressando a vontade do Senhor. E as pessoas, elas estão o tempo todo te observando. Você dentro ou fora da igreja, as pessoas, elas estão observando. Então, assim, elas olham para você e falam, mano, é diferente. E o fato de olhar o que é diferente gera curiosidade. E nisso que gera curiosidade, você faz o quê? Você vai procurar aquilo que te traz curiosidade. Por exemplo, eu tinha muita curiosidade sobre astronomia, sobre o estudo do universo, dos planetas, do sol, das estrelas, que são os sóis. Então, assim, eu tinha curiosidade e eu fui atrás. Eu descobri coisas que foram muito legais, que Jesus falou comigo através disso. Então, assim, quando você tem curiosidade de algo, você vai atrás. Ah, eu tenho curiosidade em aprender tal coisa, você vai atrás. Ah, eu tenho curiosidade de saber quem é mais essa pessoa. Você se aproxima dessa pessoa para conhecer. E é a mesma coisa com Jesus. Você olha para a pessoa, você vê, mano, é diferente. Então, peraí, quem é esse Jesus que ela tá falando que gera transformação na vida dela? Quem é esse Jesus que tá dentro dela, que ela vive falando, sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus é lindo. Olha só que lindo esse dia que Jesus fez. Quem é esse Jesus que traz essa alegria? Quem é esse Jesus que derrama esse amor para trazer um ambiente leve, um ambiente de alegria? Quem é? E nisso é que a pessoa vai para o caminho que é Jesus.
É esse o objetivo. Ela vai olhar para Jesus e falar assim: opa, Jesus está ali naquela vida, então eu vou me aproximar daquela vida. E através daquilo que você vive, é que Jesus vai falando com aquela pessoa e que aquela pessoa vai conhecendo ele para também estar dentro do caminho. É isso, não é? Tem duas coisas que as pessoas arrumam muito. A primeira é o discurso de ódio que elas têm com aqueles que não praticam a mesma fé ou não professam a mesma fé. Eu não vejo em nenhum momento Jesus com discurso de ódio para ninguém. As únicas pessoas que Jesus teve embate eram pessoas que professavam a mesma fé dele, Sim, no mesmo Deus dele, só que faziam errado, não praticavam. não praticavam. A única vez ele fez o quê? Que ele ficou bravo. Ele queria corrigir aquilo, porque Exato. por causa deles, o povo também não praticava. Exato. Ponto. Era só um embate. Mas ele nunca chegou a criticar ninguém. Não, Nunca foi contra Roma, por exemplo. Nunca falou contra Roma. não. Nunca foi objetivo. E outra coisa que acontece muito dentro disso é que, assim, além de professar um discurso de ódio, e a imposição da fé. Jesus não impôs para ninguém. Ele ensinou e deixou e respeitou algo que ele mesmo deu, que foi o livre-arbítrio. Decisão. Se você quiser, você me segue. Segue-me. O seguir sempre foi uma escolha. Então, como é que eu vou impor isso para as pessoas? Eu já tenho Jesus. Se você quiser, ele quer morar em você também. É esse Jesus que a igreja de Cristo na terra precisa professar. É esse Jesus que salva, é esse Jesus que transforma. Ah, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. A Bíblia é uma bênção. A Bíblia é a orientação de Deus para você. A carta escrita do teu Pai de amor para que você possa caminhar. Tudo aponta para Cristo. A gente sabe de tudo isso. Mas ela é a palavra viva que fala com você todos os dias. É ela que Deus usa para falar com você todos os dias. Um sorriso cura. Um abraço cura. Um bom dia transforma. Um Kit Kat. Um Kit Kat transforma a vida do presbítero, Presentinho, gente. né? Então, mas a gente precisa ter essa expressão de amor. Por exemplo, eu não vou dar pro meu irmão um chá de gengibre, porque ele não gosta. Pelo amor de Deus. Mas se eu quiser agradar meu irmão, eu vou dar um Kit Kat. Patrocine a gente. Não, Eu. Não, você não. Não. A gente não faz isso. Tô brincando. Mas Só eu aceito, criticante de chocolate. Eu aceito. Ela tá falando pelo pessoal, não por mim, né? Ó, Então, o que a gente vê hoje é que muitas pessoas não estão no caminho e não querem conhecer esse caminho. Por quê? Porque eu ouvi de um servo de Deus uma vez a respeito da posição que a pessoa tinha sexual, um discurso de ódio. Eu falei, esse Jesus não é o que eu sirvo. A Bíblia diz que está errado. Sim, a Bíblia diz que está errado. Mas eu não preciso expressar ódio para a pessoa. mas a Bíblia também diz que você tem que olhar o argueiro no seu e não se escudo do irmão. Exatamente. Então, assim, antes de olhar o erro, porque, isso que nem você falou, né, da opção sexual. Mas o cara tá onde? Ele não tá no mundo? Não é a cultura do mundo? Como é que você vai querer aplicar a cultura de Deus, do reino, para alguém que está lá fora, que não professa fé? Então, assim, é exatamente o que você está falando. Se a gente não aplicar e não viver o amor, como que a pessoa vai querer fazer parte disso aqui? Exato. Não tem como. E aí a gente vai provando, como todos nós. Nós começamos a provar do amor de Deus, a ver que Ele é um Pai de amor, a confiar no que Ele fala e a abrir mão de muitas coisas erradas que nós fizemos. Porque para Deus não tem o pecadinho ou o pecadão. Sim. É tudo pecado. Pecado. Nós que colhemos uma consequência diferente. Mas para Deus, aos olhos de Deus, é tudo igual, é tudo pecado. Então, da mesma forma, a pessoa vai abrir mão com o tempo. Da mesma forma, ela vai caminhando e ela vai entendendo, ela vai abrindo mão. Ou não, porque também Jesus respeita a decisão dela de não obedecer. Ele não vai arrancar a força. Ele é um pai que fala assim, abre mão disso que eu tenho mais para te dar. E já é um outro problema mais grave, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né?
E quem faz a transformação interna no homem é o Espírito Santo. Tem muito cristão que quer ser Deus. Eu vou transformar o fulano. Eu vou mudar a cabeça dele. Não. Eu vou convencer. Eu vou convencê-lo. Não. O papel de convencer não é seu. Não é assim. Não é assim. A nossa parte no estabelecimento do reino é exatamente eu ser o reino, eu ser o embaixador de um reino que as pessoas desejam ir. Pensa no Mickey. Ele é embaixador de um reino que você quer ir, pô. Seja o Mickey de Jesus. O Mickey é legal? Eu gosto do Mickey. Tem controvérsias, Ele mas falou da beleza. Disney, Pelo menos é amiga. uma boa referência, né? Disney me patrocina. Tem Kit Kat lá que eu sei. Não, Meu pai tem Kit Kat lá. não. Eu. Não. Manda presente. Nossa, Não. tem uns caras que eu conheço receber presente do Senhor Gente, dos a Anéis. Cat eu tá não rindo ganhei. agora porque ela entendeu a piada agora, tá? Eu tive Ela que explicar pra ela acabou ela. de quebrar um paradigma que eu tinha com as loiras. Meu Deus do céu. Tava baixando o arquivo. Então, Tá chegando. É que ela tá no Wi-Fi, tá no 3G, né? Jesus, ajuda ela. Mas esse preconceito. Tá no 3G, então, depois a gente cai, depois a gente conecta você no Wi-Fi aqui. Eu nem sei do que ele tá falando. É o Mickey, é a Disney. Ratinho. Não, tô falando É o que ratinho, não, é o você Mickey. Não, tô falando É assim, o Mickey. Você tem que ser aquela pessoa que vai representar algo que as pessoas desejam. Então o Mickey representa um negócio que as crianças amam. A Disney. Me leva pra Disney, e que tal? Eu prefiro Beto Carreiro. Me patrocina. Aí eu Felipe. Não. eu gostei. Não. É brincadeira. Nessa É zoeira, igreja a gente brincadeira. não passa pix, a brincadeira. gente não pede patrocínio em nome É de Jesus, não. brincadeira, não é verdade isso não, gente. É um jeito de falar. Voltando. Então o Mickey, dando o exemplo do Mickey, é porque ele representa algo que as pessoas gostam, as pessoas querem ir, querem fazer parte. As pessoas só vão fazer parte deste reino que nós representamos se a minha representação levar ao mesmo, talvez assim, da mesma forma que o Mickey leva a magia da fantasia da Disney. Então, A diferença é que nós levamos algo real e concreto. nada mágico, exatamente. é verdade. Mas assim, é da mesma forma. Como ele trabalha o mágico, o lúdico, eu tenho que trabalhar a realidade, o amor, a transformação que esse reino faz. E é algo que o reino vai fazer na tua vida todos os dias, Todos os consequentemente. dias. Só que assim, a nossa responsabilidade é exatamente essa. É trazer a pessoa da porta para dentro. Ponto. Porque ali dentro é o Espírito que vai começar a moldar a vida dela. E se eu permaneço no caminho como eu já era transformado e continuar sendo transformado, eu continuo sendo um agente de transformação, porque eu sou uma referência para aquela pessoa naquilo que ela tem que fazer e não conhece ainda. Então assim, não é impor para as pessoas, não vou impor para as pessoas, não é isso, está amarrado. Amarrado, em nome de Jesus, né? Assim, não é isso. Esse tá É amarrado, as pessoas vocês que amarra lá, se traz. Não, não pode, também não Não pode. é assim. Não, é no amor, é no amor. As pessoas têm que desejar vir para cá. Por isso que nós temos tantas ferramentas para trabalhar, para poder chegar nas pessoas. Por quê? Porque nós não fazemos propaganda da igreja. Nós queremos levar a igreja até as pessoas. Porque nós acreditamos tanto que o que está acontecendo aqui é real, que nós não queremos fazer propaganda de algo. Não, eu só quero que você venha e experimente o que tem aqui. Sabe a empresa, quando ela acredita muito que o produto dela é muito bom, que ela oferece 30 dias de graça? Se eu te dou 30 dias, eu não vou ganhar nada com você usando o meu produto. Só uso o produto, porque eu acredito que meu produto é muito bom. Esse é o melhor marketing que existe. Nós podemos fazer isso, por quê? Porque nós sabemos que o que tem aqui é real, é verdadeiro, transforma as pessoas. Então nós não queremos empurrar e fazer propaganda disso, não. Nós queremos só que a pessoa veja o que acontece aqui dentro. O que acontece aqui dentro também. Para que a pessoa venha e pelo amor ela seja resgatada, seja inserida e permaneça. Então assim, ninguém, você que não concorda com o que a gente faz, com o que a gente acredita, com o que a gente está falando, ninguém quer te forçar nada. Ninguém vai te forçar nada. Se alguém te forçou, não faz o que a gente faz, tá? Não acredita no que a gente acredita. Porque a Bíblia não ensina ninguém a forçar ninguém a nada. Porque a forçação é exatamente o oposto do cristianismo. O cristianismo é o amor e a escolha. Se ninguém te amou e ninguém deixou você escolher, não é cristianismo. Então apaga na tua memória e começa de novo. Dá uma formatada nesse seu Mas HD olha direito e faz de aí, novo. hein? Analisa as coisas direito. Exatamente, analisa cristãos de verdade. Porque se você fala assim, esse crente aí é meia boca, então não é crente, pô. Deixa quieto, esquece o cara, esquece. Começa a analisar pessoas que se parecem com a Bíblia. Aí você pode ter uma referência, aí você faz comparação. Aí A você outra pode fazer coisa que a comparativo. gente tem que deixar bem claro é que todo mundo erra. Todo mundo erra, exatamente.
todo mundo erra. Pode ser que o cara errou, mas como que ele reagiu diante do erro é que vai fazer a diferença, é que vai mostrar se ele é cristão ou não. Eu só queria pontuar uma coisa, nós estávamos falando aqui, brincando sobre patrocínio, essas coisas. Na igreja, desfrutar do amor de Deus, a gente não põe pix nos vídeos. Gente, é verdade. Aqui a gente só desfruta do gente amor tá de Deus, não brincando. desfruta das Literalmente. pessoas. Mas assim, também nós não impedimos as pessoas de entregarem ofertas. Sim. Então, se houver o desejo, chama no inbox e fala. Mas isso não faz parte daquilo que nós subimos nas nossas plataformas, tá? De jeito nenhum. Só deixando isso bem claro. Mas que te quer te me procurar, Procurar a pessoa, Felipe, é uma coisa. Não. Se alguém procurar e falar assim, eu quero derramar uma oferta de amor. Aí a gente Aí é aceita, porque é diferente, pra né? Jesus. Mas Verdade. falar, não, olha aí, não, isso não. a pessoa procurar e falar, eu quero derramar um Kit Kat de amor. Aí, amém. Vai na bênção, Gente, ele é nossa. apaixonado por esse chocolate. Eu gosto. É bom. Depois eu mando uma lista do que eu gosto. Quem quiser presentear, fica à vontade. Meu aniversário tá chegando. É ano que Tá vem. chegando. É quando? É em Não março. importa Do quando ano é. que vem, a gente nem Não, acabou o ano. Gente, eu acho um absurdo. Não importa o dia que é. A Já Esther passou, fez na verdade. aniversário em maio, em junho, ela já tá falando, o meu aniversário tá chegando, o meu chega antes Eu tô de igual vocês. ela. Vamos parar Eu com tô isso. igual ela. Não, é uma questão. Não, isso é imposição. Isso tá errado. Mas Porque é cronológico. eu não escolhi nascer em março. Tá. Tá chegando. Deus me colocou em 1º de março para eu inaugurar o mês. Aham, eu daquele faço jeito. aniversário agora em outubro. Ponto. Que já Mas Cronologicamente. o seu continua sendo fato. só ano que vem. A gente só vai comentar que ele tá chegando quando for em janeiro. E olha lá, se a gente não esquecer. Não. É sim. Olha. Não, mas assim. Mas tá chegando meu aniversário. Um dia aí é meu aniversário. Mas Então vai se Jesus preparando aí. Cristo, dá-nos Se graças. preparando. Senhor. Mas, Alguém tem voltando ao mais assunto. Voltando ao assunto, que Voltando. nós saímos faz tempo. Faz tempo mesmo. Faz tempo. Como assim saímos? Aí já Não, falou. nós estávamos falando de expressar o amor de Deus, de levar o amor de Deus Nós sem fomos pra imposição. Disney e passamos pelo Beto Carreiro. Não, ele fez essa viagem. Ele fez. ele que Voltou deu, pra né? Disney porque a Cat chegou atrasada. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês têm alguma coisa pra falar? Um Não. conselho? Alguma coisa? Tio? Oi. Esse tio veio tão de longe. Tem mais alguma coisa pra falar? Compartilhar? Não, falar que o que nós falamos aqui, se você realmente conheceu a igreja ou Jesus que a igreja apresenta e você não gostou, você detestou, ou você, talvez por causa dos últimos acontecimentos, você tem detestado a igreja, cristãos, eu vou pedir para que você reconsidere e busque conhecer de verdade. Porque Jesus, ele é puro amor. Ele é o caminho do amor. Então Jesus, ele nunca impôs nada a ninguém. Jesus nunca forçou ninguém a nada. Jesus nunca criticou ninguém pelo pecado. Jesus nunca perguntou para a pessoa que pecado ela cometia. Jesus simplesmente, ele perdoou os pecados e ele aconselhou a pessoa que ela mudasse de vida, para que ela permanecesse nesse caminho dele. Então, se você tem a sua vida, seu jeito de pensar, sua forma de fazer as coisas, sua cultura, Jesus não veio aqui para impor nada a você. Ele veio aqui para te amar. E no amor dele, ele vai te constranger e te mostrar que tem coisas na sua vida que não se encaixam com aquilo que ele quer para você. E é assim que foi conosco e vai ser assim para você também. Então assim, para Jesus funciona, vem do jeito que você está. Porque quem vai moldar você segundo a vontade dele é ele mesmo. Não é a igreja, não são as pessoas. Ninguém vai impor você a nada. Ninguém vai obrigar você a nada. Nós vamos só mostrar para você, Jesus é o caminho. Aceita esse Jesus que é o caminho, anda por esse caminho, que nesse caminho você vai se tornar a pessoa que ele quer que você seja. Ponto. E aí você vai descobrir uma pessoa que você é, que você não sabe. Porque às vezes você sente que falta algo no teu interior. Você sente que você não é amado o suficiente. Você sente que falta alguma coisa para você. Você sabe que você tem um propósito nessa vida e você nunca entendeu qual é. Às vezes você sabe que você precisa fazer algo a mais por esse mundo, pelas pessoas. Você não entendeu o que você tem que fazer. E eu vou te falar, em Jesus você descobre tudo isso. O quanto você é amado, o quanto você é precioso, qual é o valor que você tem, qual é o propósito da tua vida e como você pode ajudar as pessoas no mundo. Tudo isso você vai encontrar em Jesus, mas no Jesus de verdade, não no Jesus que te apresentaram até hoje. Então,
eu te convido. Eu não sei como funcionam as coisas em todos os lugares, mas eu sei como funcionam as coisas aqui. Então nós estamos aqui na estrada do Campo Limpo 2665. Se você for da região, vem aqui presencialmente, conheça a gente, nem que seja um culto só, mas venha ver como funcionam as coisas aqui, para você ter um parâmetro. Não que nós sejamos 100% certos, todos nós erramos, mas nós caminhamos naquilo que nós sabemos que é bíblico, que é correto, que é aquilo que Deus manda a gente fazer. Então nós nos esforçamos para sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Nos esforçamos e muito, abandonando as coisas que Ele quer que nós abandonemos. Então venha aqui, siga as redes sociais, se alguém compartilhou esse vídeo com você, e você vai ver que a mudança de vida que você precisa fazer não é imposta, ela é aceita e é você mesmo quem vai fazer isso por você mesmo, tá bom? E se você deseja conhecer mais desse Jesus, manda mensagem pra gente. Comenta no vídeo aqui. Manda mensagem, comenta. A gente vai conversando e vai te apresentando mais do Senhor. Se você não é daqui, principalmente, se você não é daqui de São Paulo, vocês podem mandar mensagem pra gente. O pessoal da comunicação tá lá, tá atento para poder responder vocês. Naquilo que a gente puder, nós vamos te ajudar, sim, em nome de Jesus. Chamem a gente tá aqui disposto a expandir o reino do Senhor. E se é expandir o reino do Senhor, é seguindo aquilo que Ele tem, é mostrando para vocês aquilo que a gente está aprendendo nesses 3 anos aqui, que é o desfrutar do amor do Senhor, do amor de Deus. Como a gente não consegue explicar, a gente só vive, porque Jesus está nos ensinando, a gente vivendo. Amém? E é isso, gente. É uma oportunidade para quem não conhece Jesus, aceitar Jesus, porque não é o primeiro programa que a gente cita Jesus no meio e que a gente precisa aceitar Jesus. Todos os dias a gente precisa? Precisa. Mas todos os dias nós precisamos permanecer nesse aceitar Jesus. É todos os dias a gente aceitar Jesus com as nossas atitudes, com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente pensa. Amém? Se você já aceitou Jesus e você está desviado ou por algum motivo você está achando que, não sei, que você está um pouco fora daquilo que Deus tem para a tua vida, então ajoelha o teu joelho, fecha a porta do teu quarto, faz aquilo que Mateus fala, que é orar e falar com Ele em secreto. Fala a verdade do teu coração e reestabelece essa aliança que você estabeleceu com Ele novamente na presença dEle, tá bom? Um beijo, gente. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, Desfrutar do Amor de Deus. A gente também tem a página no Facebook também, curtam lá também, Desfrutar do Amor de Deus. Nos sigam... Não sigam, não. Se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, que é Desfrutar do Amor de Deus. E nós temos também podcast, que tem todos esses. Spotify, Deezer, que mais? Todos os podcasts, tá bom? Ouçam a gente lá, compartilhe pra mais gente, curtam, comentem, para que mais pessoas elas possam desfrutar desse amor, conhecer um pouquinho mais desse Deus que a gente tem apresentado aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã. Tem um vídeo todos os dias no nosso canal do YouTube, a partir das 11 horas da manhã. E o Falando Sobre a Palavra no YouTube, ele sobe todas as terças-feiras, 11 horas da manhã, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Ele Tchau, te gente. ama.